A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, aqui presente para anunciar o Evangelho que o Senhor tem nos entregado. E que Deus abençoe a cada um. Eu glorifico a Deus. Estou aqui no meu trabalho. Mas este horário, Deus reserva todas as coisas da forma que Ele quer. E ai do homem que deixe palpite, Então, Deus colocou no meu coração esta mensagem. E nós, às vezes, nós tem elevado pancada, mas muitas vezes pelos nossos pensamentos, pelos nossos pensamentos. É a mesma coisa quando nós vamos ao deserto a nós mesmos, sem ser pelo Espírito Santo. É a mesma coisa. Quando nós saímos dos pensamentos de Deus e vamos para os nossos pensamentos, é a mesma coisa de você ir para o deserto sozinho, sem Deus. Aí você vai sofrer, E sendo que a vitória você não vai ter, Só se Deus tiver misericórdia, você estando lá já, Que Deus é maravilhoso, gente? Infelizmente, o homem é muito incrédulo. Por, às vezes, reclamar, murmurar. Mas Deus, a parte de Deus, sempre Ele faz. Nunca deixou de fazer. Está faltando é a nossa parte. Eu digo a nossa parte, que eu sou um dos primeiros. Então, gente, a palavra está bem clara, que quando nós deixamos os pensamentos de Deus, infelizmente, ali haverá choro, pranto, lamento, grito, Porque só nós, sem a presença de Deus, ali nós sofremos. Infelizmente, nós sofremos, e bastante. Neste século, agora o povo está sofrendo. Está sofrendo. Por causa da escolha do pensamento. Da escolha que estão escolhendo. Olha o que Deus diz para nós agora. Com a palavra dele. Eu vou até mostrar aqui. Não é só eu não. É a palavra dele, tá? A Bíblia aqui. E o que Deus fala. E o que Deus fala para nós agora. Olha o que está escrito. Jeremias 29. Do versículo 1 é uma grande importância. É uma parte que a gente vai entender, mas eu vou começar do versículo 11, Isso dá uma clareamente, claridão, digamos assim, na sua mente, aonde você se perdeu e aonde você pode se achar. Porque nós se perde. Só que Deus vem com os anjos dele, com a palavra dele, para que nós se achem. E ele diz aqui no versículo 11, letra maiúscula, como diz, é Deus que está falando. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você deseja?
né? O que você tem desejado para a sua vida? Será que é o que você tem vivido? Ou o que você tem vivido é o que você tem desejado? Ou o que você tem desejado é porque você, ou seja, o que você tem vivido é o que é por causa dos pensamentos que vos tem separado ali dos pensamentos de Deus. Ou seja, quando nós deixamos o pensamento de Deus, nós infelizmente vive um dia mau. Então por isso que Deus diz pensamento de paz e não de mal. Ou seja, de mal é quando nós vivemos com nossos pensamentos. Então quando nós não deixamos a presença de Deus, os pensamentos de Deus, né? Ali quando nós escolhe ali viver com Deus, Deus vai ter ali os pensamentos de paz. Ou seja, tudo que Deus tem para nós receberemos. Eu até digo, né? Deus me dá esse entendimento. Quando nós não recebemos as bênçãos de Deus, não é as bênçãos que não está disponível, não. É nós que não estamos preparados para receber as bênçãos. Sabe por quê? Se nós ir lá em Mateus, aonde Deus deu os talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. E o que recebeu ele não soube administrar. Será que se tivesse dado os 5 talentos para ele tinha feito o quê? Será que o desperdício tinha sido maior? Com certeza. Com certeza. Né? Em Mateus também diz, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E o que não é fiel no pouco, também não é fiel no muito, não. Então por isso que Deus não deu muito para aquele que ele deu por último pessoa ali, por terceiro, porque ele ia fazer um estrago. Então você vê como que é o ser humano. Então quando nós deixamos ali os pensamentos de Deus, o estrago na nossa vida é muito, é pesado. Eu estava lendo aqui em Jeremias, eu não me lembro mais qual era o versículo, mas ele disse que nós duvidamos das coisas dele. Nós duvidamos das coisas dele. Ele propõe, ele entrega, só que nós não confiamos. Mas é verdade. A palavra do Senhor, ela nunca foi desfrustrada. Como é que eu posso falar? Nunca foi perdida. A promessa de Deus sempre é cumprida. Melhor falando assim que todo mundo vai entender. A palavra de Deus sempre é cumprida, né? Nunca foi frustrada, como diz o Jó, né? Nenhum dos seus sonhos, né, dos seus projetos foi frustrado, o Jó fala. Então por que nós dispensa a palavra de Deus? Nós tem dúvida. Deus fala através da palavra dele.
E não é da agora não. Desde o início, Adão, né, não confiou na palavra de Deus. E de lá para cá, vem sempre o homem vem desacreditando ou desacredita da palavra de Deus. E por que aparecem os pensamentos maus? Por esta parte de nós não confiar em Deus. E nós confiamos no homem. Por quê? Se é para nós confiar em Deus e não em homem. Mas nós somos o oposto do que Deus fala. Nós confiamos no homem e não em Deus, né? Então diz aqui: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Então, se é ele quem tem os pensamentos, por que então nós dispensa os pensamentos de Deus, a palavra de Deus? E aí ele continua: não, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Será que você tem desejado o reino de Deus, chegar no reino de Deus? Primeiramente, o que nós temos que fazer é isso. Às vezes não dá certo porque o que é o segundo, nós colocamos em primeiro lugar. Deus disse, né, em Mateus 6:33, em primeiro lugar nós temos que alcançar, nós temos que correr atrás do reino dos céus. E as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, depois que nós somos filhos de Deus, ali as outras coisas vão aparecer, como ele diz em Lucas 15, né? Através daquela parábola do homem que tinha 2 filhos, que o mais novo saiu e o mais velho ficou. E ele disse para o mais velho: tudo que é meu, o que está comigo, tudo que é meu é teu. Então, o que é que Deus não tem? Será que ele tem só o reino do céu lá para nós e aqui embaixo não tem nada? Tudo é dele. Por isso que ele fala desta forma que nós temos que buscar o reino de Deus, o reino do céu. E as outras coisas ele dá, ele acrescentará, que a palavra diz. Mas continuando, diz assim: então me invocarei, passarei a orar a mim. Você sabe que o orar é buscar Deus, né? Por que o orar fala assim, ó, orar a mim? Já pensou se Ezequias, quando veio aquele decreto, aquela promessa ali, aquele anúncio, aquela palavra que Isaías trouxe a Ezequias, que ele ia morrer e não ia mais viver. Já pensou se Ezequias não orasse? Falar, se foi Deus que falou isso, então eu vou me aquietar. Eu vou receber. Então ele tinha vivido aquele mais 15 anos. E os inimigos deles que estavam né, colocando ele em medo. Ezequias estava escondido, digamos assim, por causa dos inimigos. Mas olha o que Deus fez, por causa de uma oração. Por isso que ele diz, né? Passarei a orar a mim. Ou seja, a mesma coisa, passa a me buscar.
e eu vos ouvirei. É claro que nem toda oração Deus atende. Por quê? Porque da forma que nós buscamos, da forma que nós ora. Nós não sabemos orar, não, gente. Quem disser que sabe orar, eu já vi gente falar, eu sei orar. Pois eu não sei não. Infelizmente, eu não sei orar, não sei louvar e nem pregar também. Se Deus não me usar, a pregação não vai sair mais valendo nada mesmo. Ou seja, vai sair igual como diz lá no Piauí, vai sair xoxa. É? A palavra de Deus, como diz aqui no mais para trás, Deus fala para o povo, né? Procurai a paz da cidade, por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então nós, quando Deus pede para nós orar, infelizmente está faltando algo na nossa vida. Jamais Deus vai dar uma palavra que o homem não esteja precisando. Quando ele disse para Noé fazer a arca, para que ele entrasse, a família dele, né? Ali ele, infelizmente, ele estava dizendo para Noé que tinha que se separar dos outros. Por quê? Para não se contaminar, para não se contaminasse com aqueles que estavam contaminados. Então o único que fez Deus achar graça, então foi Noé. Os outros já estavam contaminados. E quando Deus deixa aquele momento para ser destruído, aquele povo, é claro que já tinha subido a ira de Deus acima do permitido. O homem, quando, por exemplo, neste momento, né, nesse tempo, neste século, agora neste tempo atual agora, que os homens estão vivendo, será que estão agradando a Deus? Querendo trocar o errado pelo certo e o certo pelo errado? Será que Deus está se agradando do homem querer se trocar pela mulher? E a mulher se trocar pelo homem? Será que está agradando a Deus? De maneira alguma. Mas é de maneira alguma. E isso está deixando Deus com a ira acima do permitido. É acima do permitido. Isso está sendo desagradável a Deus. Por isso que Deus diz: eu é
que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Porque os pensamentos dos homens não prestam. Eu vou dizer que não presta, porque não presta mesmo não. Né? O que aconteceu lá em Espírito Santo, né? Um homem entra numa creche e mata 4 crianças. As crianças têm alguma forma de se defender de um homem? Infelizmente não. E aí agrada a Deus? Quem quer trocar o certo pelo errado, da forma que está sendo aí, isso não agrada a Deus. E ainda vem um médico dizer que o homem é doente. Ainda vem um médico dizer que o homem é doente. O médico é mais doente do que o homem. Eu tenho certeza disso. Eu não sei se é por dinheiro, mas infelizmente o médico está mais doente do que o homem. Né? Infelizmente, Deus não se agrada desta forma, nem de médico que faz esse processo, mas é de jeito nenhum. Nem juízo que acata esse processo, esse resultado do médico, infelizmente não. Infelizmente não. Porque se ele mata em uma legítima defesa, é uma coisa. É uma coisa. Né? Por exemplo, Abel teve alguma legítima defesa? Teve uma defesa ali que se colocou? Não, Caíque não deixou ele se defender. Por isso que Deus o colocou para que Caíque pagasse com a própria vida e ninguém ia tocar. Deus disse na palavra, ninguém ia tocar em Caim, não, para tirar a vida dele. Não, Deus não deixou. Deixou ele sofrer. Por quê? Porque ele matou uma pessoa inocente de uma forma que ele não pode se defender. Que ele não pode se defender. E as crianças? Sangue inocente. E aí vem uns marmancha dizer que ele é doente, o outro aceita ainda esse resultado. Então Deus vai cobrar muito caro. Ah, vai. Vai mesmo. Eu não estou profetizando não. Eu estou dizendo para ter cuidado que Deus vai cobrar mesmo. Se é eu, Deus cobra de mim. Quem quer que seja, Deus vai cobrar. Depois quando tiver com câncer, depois quando tiver aí, né, como mendigo, perdendo o seu RE, que é de médico, né, o RE, que se eu não me engane, depois o juiz não estiver perdendo o seu cargo, Deus faz sim, Deus faz tudo, volta. Se Deus quiser, bota você lá embaixo. E aquele que não dá valor, o certo, infelizmente, Nabucodonosor não deu valor certo, virou um animal comendo capim. Ele achou que ele era acima de Deus. Deus fez ele virar capim para ele achar o lugar dele. O homem tem que saber quem é ele, que não é nada. Então ele tem que fazer o certo. É o certo, né? Então, mas voltando aqui, Deus diz: passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tanta gente querendo, buscando a Deus de uma forma cobrando, colocando Deus na parede. Tu é Deus ou não é Deus? É engraçado isso. Eu vejo gente falando isso, mas eu já vi gente falar. Eu já vi gente falando, eu já busco a Deus, eu oro a Deus e mando ele fazer. Quem é que manda em Deus, gente? Ninguém manda em Deus, não.
Nós temos que pedir pela misericórdia dele mesmo, de Deus. E é explicando, falando que nós não somos nada, gente. Se ele quiser tirar o fôlego de vida dele, ele tira dele. E você volta para o pó de novo. É o que eu falei para uma mulher que falou quem era Deus, que ela nunca tinha conhecido, que ela não sabia e não existia Deus. E eu fiz uma prova com ela. Tentei fazer, ela não aceitou. Eu falei que eu ia amarrar uma pedra no pescoço dela. Não era muito grande não. Ia soltar no mar, ela ia fazer uma carta para que o juiz aceitasse que isso fosse ela mesma. Se ela voltasse, ela vivia por si mesma. E se ela não voltasse, é porque ela não vivia por si. Tá? Isso é uma prova bem simples. Mas quem quiser fazer um teste, se vive por si mesmo, faz esse teste aí para você ver. Tá? O homem é ignorante demais, mas tem uns que já passa do limite. Já passa do limite. É por isso que Deus fala aqui: buscai-me-eis. O homem não está indo buscar, sabendo que nós não vivemos sem Ele. A nossa vida está na mão de Deus. Se não estiver na mão de Deus, você está infelizmente na mão do Satanás. Não adianta pular para ali, para cá, para cima, para baixo, não. Ou você está na mão de Deus, ou você está na mão do Satanás. E não adianta você dizer que eu vou na igreja, depois vai no coisa, estou no muro. Você está no muro, Deus fala assim que ai de vós. Apocalipse 3. Deus diz assim: ai de vós, se fosse frio ou quente. Mas infelizmente você é morno. E eu estou a ponto de vomitar, ou seja, eu já não aceito mais. Sim, a palavra é essa, a tradução é essa. Eu não aceito mais. Porque você já está sujo demais. Sabe quando é que está sujo? Quando aquele povo estava junto com Noé. E Deus, infelizmente, deu uma direção a Noé e falou: eu quero você longe desse povo que está sujo demais. Não fique junto dele. Faz uma arca aí para só você escapar. Para que nem o cheiro da desgraça daquele povo, a prostituição, a podridão daquele povo contaminasse a Noé. Para não sobrasse nada. Por isso que Deus fez aquilo. A palavra é bem clara. O povo passou do limite, que pesou o coração de Deus. Quando dá para pesar o coração de Deus, o negócio é sério. O único que tem amor é Deus. E Ele tem amor que sobra para todos. Depende de nós, não depende de Deus não, depende de nós. E se nós orar se humilhando a Deus, como diz lá em segunda Crônica, se nós orar conforme Deus determinou, nós vamos encontrar resultado. Aqui 7,14, se eu não me engano. Aqui, ó. Será que é isso mesmo? Isso mesmo. Segunda Crônica 7, capítulo 7. Começa no versículo 11, mas no 13 ele fala. No 12 ele fala assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração
E escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Sacrifício não é só em dinheiro, coisas materiais não, tá? Que a gente tem esse entendimento. E ele diz aqui no 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí no 14 ele fala: se o meu povo, se, gente, este se é a mesma, é quase igual, porém, porque esse porém, gente, depende de nós. Esse se depende de nós, é a mesma coisa. Deus falou assim para Josué: se dispõe, Josué. Se ele não tivesse se dispor, o que tinha acontecido com ele? Infelizmente tinha sido diferente a vida dele. Deus colocou ali, escreveu ali uma parte na vida de Josué. Mas dependia de Josué. Dependia de Josué para que aquelas frases, o que Deus escreveu, fosse selado. A nossa vida também é escrita. Deus escreve, só que depende de nós. Se nós obedecer a Deus, o que Deus escreve será cumprido. E se nós não obedecemos, aí é aonde nós tem aquela parte ali, editar. O que é editar? É quando você pode alterar. Você vai lá no editar e você pode alterar o que você escreveu. Então Deus escreve, só que você pode alterar a sua vida. Se você não aceitar, né? Não obedecer a Deus, a sua vida infelizmente vai ser alterada. Então ele diz aqui, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é esse povo que chama pelo nome dele? É os crentes. É os crentes. Não é o que está no mundão, não. O que está no mundo não chama pelo nome de Deus, não. Sabe o que chama? Chamar o nome de Deus em vão. Você acha que vai adiantar alguma coisa? Vai nada. Deus falou assim. Eu não me lembro qual é o livro, nem o capítulo também, e nem o versículo. O grito vazio eu não ouço. Peraí. O grito vazio eu não ouço. Tem aí. Se você quiser procurar aí pelo Google, vai dar para você. Então ele diz: o grito vazio, ele não atende não, gente. Ele não atende. Então ele diz aqui, para completar, no 2 Crônica: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é o povo de Deus, é o povo crente, gente. Crente. Nós pode perder a nossa salvação? O cara que pode. Depende de nós. Deus disse em Ezequiel, né? Eu não sei se é 13 ou é 33. O justo, né? O justo, ele está na presença de Deus ali direto. Quando Deus voltar, quando o Senhor Jesus voltar, se ele estiver se ele estiver pecando, ali ele vai ficar, meu filho. O caminhado dele para trás não vai servir de nada. Deus mesmo fala isso. E se o justo, e se o perverso, tiver, né, na perversidade, mas quando o Senhor Jesus voltar, se ele estiver na presença de Deus, ele vai para o reino do céu.
E nós temos um exemplo. Tinha dois homens, dois ladrão, um do lado esquerdo e um do lado direito. O do lado direito, ele era perverso. Ladrão é perverso. Será que tem algum ladrão bom? Se tiver aí, você manda ele lá pra casa, tá? Pode mandar. Mas não tem não. Não tem ladrão bom. Tem muita TV aí, né? Rede de comunicação, digamos assim, que fala, o bom ladrão. Bom ladrão o quê, rapaz? Aprenda a falar, porque não tem bom ladrão não, tá? Aprenda a pronunciar as palavras corretas, que não existe bom ladrão, né? Ou ele leva, ou ele te mata e leva mais as coisas, te espanca, né? Infelizmente é assim, te assusta, te faz medo, e é bom? Claro que não. Não é bom não. Então, e ele era perverso, mas Jesus ali naquele momento, ele reconheceu, o perverso reconheceu o Senhor Jesus como Deus, como poderoso, que sempre é, e ali foi o primeiro, o quê? O primeiro aí com o Senhor Jesus, ao primeiro e ao reino do céu, como diz a palavra, ainda hoje, falou. E digamos aqui, e continuando aqui, que chama pelo meu nome, se humilhar, ó, a primeira coisa, gente. O Ezequias, quando ele foi orar a Deus, para que recebesse aquele galardão, aquele presente que nenhum homem na face da terra recebeu. Nenhum homem. Qual foi? Vocês conhecem um homem que, aliás, Lázaro, né? Já tinha morrido e voltou, né? Isso. Lázaro já tinha morrido e voltou. Ezequias, Deus deu uma ordem que ele ia morrer, né? Ele alterou, né? Ali no livro, mas para mais tempo na terra. Mas primeiro ele fez o quê? Se humilhou. Se humilhou. E quando o homem se humilha para Deus, não para homem. Para homem não precisa você se humilhar, não. Faz o certo e acabou. Para Deus você tem que se humilhar, fazer o certo, e orar, né? E buscar, e se converter mesmo dos seus maus caminhos, gente. Tem que se converter. Primeiramente você tem que se humilhar, como diz a palavra aqui em sequência. Se humilhar e orar e me buscar, ele fala. E se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra. Qual é essa terra, será? Muita gente não sabe qual é essa terra. Será que essa terra é onde você está aqui? Será que Deus vai, como ele diz aqui, vai sarar a terra onde você pisa? Não, se você se humilhar, se você se converter, aonde você pisar, você é abençoado. Então sararei, ou seja, você tem tanta ferida que você nem sabe. Seu coração é ferida que você nem sabe. O meu é ferida que nem sabe. Quando nós se converte, Deus sara a ferida. Quando nós se converte, quando nós vira um crente, aliás, nós sempre lutando para ser crente. Deus falou isso para Pedro, eu estou pronto. E Deus falou assim, ó, quando você se converter, você ensina seus irmãos. Se converter
é ser crente, né? É ou não é? É. Então, olha o que Deus diz para nós, gente. E não é por um acaso que ele diz: eu é que sei os seus pensamentos. É porque ele sabe que a população está se destruindo com seus próprios entendimentos, com seus próprios pensamentos. Por isso que ele trouxe essa palavra para nós, para que nós tenhamos uma escolha. E tem muita gente escolhendo errado. A escolha é escolher a Deus. Não escolha homem, não. Não escolha aquele porque vai fazer isso para mim. Escolha aquele vereador, aquele prefeito, aquele senador, aquele ministro, aquele presidente, aquele governador, senador. Não. Escolhe a Deus. Eu tenho certeza que ele passa por cima de senador, por cima de presidente, e vai passar. Você vai ver como vai passar. Eu quero ver muita gente gritando. Aliás, eu não quero ver. Eu vou ver, mas não quero ver. Eu queria ver gente glorificando a Deus. Os que estão com o coração sujo, eu quero ver com o coração limpo. É? Assim eu quero bem os meus irmãos, o meu próximo. Aqueles que estão fazendo mal para os outros, eu quero que façam bem agora daqui para frente. É? Que a mão de Deus toca nessas pessoas que estão fazendo mal para fazer o bem. Eu quero que Deus toque. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer. Não. Deus é quem sabe todas as coisas. Mas eu estou pedindo para que Deus tenha misericórdia. Por quê? Porque jamais eu vou querer o mal do meu irmão, do meu próximo. Ainda que não seja irmão, mas eu quero que seja irmão. Porque nem todo mundo é filho de Deus. Deus é Deus de todos, mas nem todos é de Deus. Isso fica bem claro. Na palavra diz: o Senhor Jesus veio por deles, mas os dele rejeitou. E aí diz mais na frente: os que crê recebem o poder de ser filho de Deus. Então, está bem claro que nem todo é filho de Deus, tá? Nem todos. Ah, eu também sou filho de Deus porque eu estou no mundo, foi Deus que... Pois é. E o anjo, que era anjo e agora é Satanás, ele é o quê? Então, gente, nós temos que ter esse discernimento. Não vamos escolher o nosso pensamento. Não, deixa o nosso pensamento para trás. Se despoja daquilo que não presta. Se despoja, né? Se desvazia, melhor falando assim. Para nós, todo mundo entender. Para nós se desvaziar de nós mesmos. E nós se encher de Deus, das coisas de Deus, do Espírito Santo. Nós colocar como Deus o nosso guia, para que nós não erre o caminho. Todo dia que você acordar, a primeira coisa que você faz: Senhor, eu acordei, graças te dou, seja o meu guia hoje e sempre. Todo dia fala isso. Fala isso. Eu tenho certeza que tua vida vai mudar. Porque o anjo disse para Maria: nada é impossível para Deus. Aliás, tem uma coisa que é impossível para Deus. É o quê? Deus mentir. Ele não mente. Né? Deus não mente. Então é impossível Deus mentir. Ele não vai mentir. Ele nunca. Né? É o único verdadeiro. Então tem aí o Manuel, né, da Silva, que Deus abençoe. Viviane Silva, né? Deus abençoe. Você abençoe seu filho, né? Em nome de Jesus. E abençoe. Que Deus abra uma porta de justiça. Que é a porta de justiça de Deus.
que se abra na sua vida, Viviane, em nome de Jesus. Tá? A vida do seu Manuel também. Manuel Silva. Silva, né? É isso? É não. Silva. Olha, esse nome é difícil. Eu estava até lendo errado aí, hein? Deus me perdoe. Perdoe aí, irmão. Manuel da Silva. Oi, acho que não é brasileiro não, né? Ele, né? Mas que Deus abençoe o senhor. Independentemente de qual país ou estado, que Deus abençoe você. Então, gente, vamos terminar. Eu vou terminar aqui. Mas que Deus deixa bem claro. O homem não está buscando a ele. Ele fala: passarei a orar a mim. Por que ele fala passarei a orar? Porque nós não estamos orando. Nós não estamos orando. É por isso que quando Deus fala algo, é porque o homem não está fazendo. Quando ele diz lá em Mateus 11:28, vem a mim, é porque o povo não está indo. O povo está indo para o mundo, para as coisas do mundo. E lá se desgraça, se estraga. E depois que está só o coração batendo, e diz: ô Senhor, me aceita. Tem vezes que Deus diz: meu filho, fica aí mesmo. Eu tenho visto isso. Eu pedi perdão a Deus. Será que Deus perdoou? Tem muita gente que fala assim: ele está num bom lugar. Cuidado. Cuidado, só Deus sabe onde é que ele está. Porque quando estava no bem, não falava no nome de Deus. Quando está só batendo o coração ali, perdendo o último respiro, oh Deus! E aí? Você acha que Deus vai fazer? Eu não te conheço, cabrito. Muitas vezes Deus diz isso, viu? Cuidado. É melhor buscar enquanto tem tempo. Deus disse isso lá em Lucas, se eu não me engano, 19, 40 e poucos, né? Se conhecesse por vós mesmo o que está presente de ti, ou seja, a oportunidade que está tendo. Mas está oculto. Por que está oculto? Porque você não dá atenção, porque você não dá prioridade, porque você não dá ouvido. Por isso que está oculto. Você dá oculto às coisas do mundo, dá ouvido a novela e não dá oculto uma pregação. Dá ouvido uma como é que diz ali, uma fofoca, como diz o uma fofoca e uma verdade você não dá ouvido. Então a humanidade está sendo destruída por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Diz lá em Oséias 4:6, né? Por causa dos profetas. Os profetas não falam mais a verdade, né? Cada um diz: Deus está mandando eu profetizar, recebe um carro. Cuidado. Aqui mesmo diz, né? No 29, no Jeremias capítulo 29, versículo 8. Cuidado, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei. Deus está dizendo: eu não falei. Eu não falei. Ou seja, seja responsável pelas suas coisas que eu não falei. E lá em Deuteronômio ele fala: quando o profeta fala que não acontece, infelizmente foi só dele. Ou seja, se você profetizar um milagre e não acontecer, porque foi só da sua boca, só da boca para fora, Deus não mandou, tá? E ainda tem mais isso: você fala do que seu coração está cheio. Então cuidado do que seu coração está cheio. Porque quando dá para você falar, quando dá para nós falar que não acontece, eu vou dizer nós, que eu também estou no meio. Se eu falar e não acontecer, infelizmente, porque foi só de mim. Eu não tenho vergonha de falar isso não, tá? Não tenho vergonha não. O homem é falho. Só que nós temos que ter cuidado quando nós vamos
abrir a boca e dizer, Deus está mandando. Cuidado, cuidado, você paga com sua própria vida, sua própria alma, você vai pagar. É um alerta, não estou dizendo que, o povo, não, é um alerta. Cuidado quando você for profetizar, se não ser de Deus, feche a sua boquinha e fique em silêncio, que é melhor. Então, por isso que eu falei aqui, ó, eu vou pedir a Deus. Se Deus não mandou eu falar que alguém, ó, Deus está falando que está curando alguém. Se Deus não falou, eu vou falar? Eu sou doido? Rapaz, não. Eu quero bem a minha alma e quero que vá lá, ó. Então é melhor nós ter cuidado. Muito cuidado. Né? O homem quando coloca uma gravata se acha, viu? Cuidado. Então diz aqui, para terminar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Peraí, porque tem muita gente buscando só da boca para fora. É por isso que ele está falando, quando me buscar de todo o coração, gente. É simples demais a palavra de Deus, gente. Ou seja, se ele está falando, quando me buscar, ele falou assim, ó, buscai-me-eis e me achareis. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é só com a parte não. Ou seja, uma parte do seu coração sendo do Satanás e uma parte você querendo buscar Deus ali com a outra. Não, gente. Você a limpa primeiro, vai buscar Deus. Você a limpa. Vá com o coração inteiro. Mas eu não tenho força mais. Eu não tenho força para me limpar. Não, quem vai se limpar, quem vai limpar é Deus. Você só precisa se confessar. Se humilha, como diz a palavra lá em 2 Crônica. Se humilha, ora, busca e se converta dos seus maus caminhos. Então vê como a sequência. No 11, Mateus 11, 28, ele fala assim: venha a mim todos os cansados e sobrecarregados. Ou seja, se você está que não tem condição, né, de arrastar a sua carga, aonde é que você tem que ir? Aonde é que você busca a Deus? Aonde é que você encontra a Deus? Será que você precisa se deslocar de um lugar para outro para buscar Deus? Não. Aonde você está, você busca. Você quer saber de uma coisa? Você quer saber como é a definição disso aí? O resultado? Jacó estava no deserto, sozinho lá, botou uma pedra lá para ser o travesseiro, dormiu, sonhou e disse: Deus está aqui e eu não sabia. Então, onde você está, Deus está. Deus só está esperando você despertar, acordar. Acordar. Tem lugar aí na Bíblia que ele fala assim: acorda, meu povo. Acorda. E infelizmente a população tem que acordar mesmo. Tá dormindo. O diabo tá fazendo gato sapato, como diz lá no Piauí. Tá chicotando mesmo. Porque não dão ouvido à palavra de Deus. Dá ouvido o quê? Fofoca, novela. Todo tipo de imundícia dá ouvido. Mas a palavra de Deus não dá ouvido. E aí quando tiver no último suspiro, tá dizendo: Senhor, Deus fala assim: eu não te conheço, cabrito. Vai pro teu lugar onde você escolheu. Não diga que não foi avisado. Deus está me usando aqui para avisar vocês. Não é só esse, não é só esse que estão aqui. Não, eu tenho certeza que essa pregação vai rodar longe. Deus vai levar ela em muitos lugares, para que o povo se converta mesmo. E tem paz. Só tem paz quem se converte. Tem luta? Tem luta. Paz é quando nós temos vitória, pessoal. O Senhor Jesus disse: vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Eu vim trazer a espada. Para quê? Para vocês lutar e ter a vitória. Paz, o Senhor Jesus quis dizer ali uma cama para você deitar e dormir.
Não, nós tem que lutar. Nós tem que lutar. É no esforço que nós ganhamos a nossa salvação. Nenhuma forma de luta. Se você não lutar, você não vence. Não. Então eu, infelizmente, eu sou um atleta, né? Já ganhei em terceiro lugar, segundo lugar de corrida, pela misericórdia de Deus. Mas eu lutei, cara, que eu lutei para chegar a esse lugar. E estou lutando para me chegar em primeiro. Vou lutar. Se eu não lutar, ou seja, se eu não me preparar, eu não consigo. Então é uma forma, é algo que a gente pode explicar, que a nossa vida é assim também. Se nós não lutar, nós não chegamos no final. Paulo disse isso, né? Lutei, tive um bom combate, guardei a fé, ou seja, não desisti. Quando você guarda a fé, no sentido de eu não desisti, eu não me esmureci. Quando você tem a certeza que a vitória está esperando você, o troféu está lá só para você receber, você não vai desistir, vai? Cara que não, mas não vai mesmo. Então é a palavra de Deus, é assim. O reino dos céus é assim. Ele está lá. E está lá esperando nós com a coroa. Para nós chegar lá. Se você não chegar lá, você vai receber coroa? Claro que não. Vai nada. Então ele diz aqui, ó, no Jeremias aí: serei achado de vós. Olha só. Quando você busca ele de todo o vosso coração, nós buscamos de todo o vosso coração, nós acha ele, ó. Serei, e serei é Deus falando, ó. Serei achado de vós, que é de nós. Diz o Senhor, né? E farei, ele está mais, ó, acrescentando, ó. E farei mudar a vossa sorte. E isso é poderosa demais, essa palavra de Deus. Congregar-vos-ei de todas as nações. Vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o auxílio. Exílio, né? Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profeta na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade. Vos, irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Falo-ei como a figos ruínos, que de ruim que são, não se pode comer. Ou seja, de tão ruim que é que não se pode comer. A ombreira Marlene, Deus abençoe você em nome de Jesus. Bom, gente, a palavra de Deus é essa. Deus, ele fala ao nosso coração o que nós tem que fazer. Ah, mas eu oro uma vez, ora duas. Eu oro 3 vezes, ora 4. Eu oro 5 vezes e não está acontecendo, ora 6. A Ana orava. Quando ela determinou de orar mesmo, bem certo de todo o vosso coração, Deus atendeu. Deus atendeu. E não foi
O Eli foi que profetizou. Claro que não. O Eli fez um erro feio de gravemente, né? De contar ela como uma bêbada. E, infelizmente ela não estava bêbada. Ela estava cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, que ela estava orando ali, conversa com Deus ali, ó. Só ela e Deus. Então você vê como que é quando nós buscamos de todo o coração. E ela já tinha ido buscar? Já. Com certeza, várias vezes ela tinha ido buscar esse mesmo coisa que ela foi buscar naquele dia. Quantas vezes nós não temos pedido a Deus algo e nós pede, será que nós estamos pedindo mesmo de nosso coração? Todo o vosso coração? Porque às vezes nós pensamos que é, mas será que é mesmo? Será que nós estamos pedindo certo? Será o que tem dentro de nós que está impedindo desta bênção chegar em nós? Será que nós estamos limpos mesmo? Será que nós estamos se humilhando mesmo? Será que nós estamos orando como Deus quer que nós ore? Será que nós estamos buscando da forma que Deus quer que nós busquemos? Será que nós estamos convertidos como Deus quer que nós se converta? Este é um ponto que nós temos que saber. Será que nós estamos mesmo fazendo da forma que Deus quer que nós faça? Isso fica essa pergunta para mim, para você. Será que por que eu não alcanço essa bênção? Porque Deus diz, a bênção é que tem que correr atrás de nós. Não é nós que tem que correr atrás da bênção, não. O homem fiel a Deus, as bênçãos correm atrás dele. Corre atrás dele. Então, para você ver como que é as coisas. Nós temos que caçar o lugar que está errado para nós se consertar. Né? Não estou julgando ninguém, mas se não está recebendo, então está em algum lugar errado. Com certeza. Pode ver que Ezequias estava errado. Ele estava errado. Pode ver que ele estava errado. Veio, chegou o recado, a carta. Isaías leu a carta ali, ó. Aqui. Só que ele se consertou na hora. Como? Como? Se humilhando. A primeira coisa que nós temos que fazer é se humilhar. Não queira se exaltar, ó Senhor, eu mereço. Que merece nada, rapaz. Ninguém merece nada, não. Tá? Nós, ser humano, temos uma dívida tão grande com Deus que não pagamos nunca. Se você viver 1000 anos sem errar aqui na terra, não paga ainda. Essa dívida com Deus. Paga nada. Paga não. É muito alto, gente. É muito alto. É muito alto. É uma dívida que só Deus para apagar os números ali, o valor. Porque nem nós sabe o valor. Só Deus sabe o valor. A dor que ele passou sem o filho dele. E muita gente falando besteira de Deus, zombando. Você sabe a dor que Deus passou para enviar o filho dele aqui? Para você ficar vivo? Para você ser resgatado? Pois é. Se você pensasse muito bem, pelo menos 1% dessa dívida, 1% dessa dívida, eu tenho certeza que você hoje mesmo se converteria. 1%, nem 1%, 0,001%, digamos assim. 1.001%. Se você soubesse, se você analisasse, se você pensasse, você ia se converter agora mesmo. Pega digamos assim, pegar meu filho
e dá para um bandido. Você acha que eu tenho coragem de fazer isso? Tenho nada. Eu não tenho não. Eu vou falar a verdade, gente. Eu não tenho não. Eu tenho coragem de pegar meu filho e dar para um bandido, não. Nem mesmo para um justo. Eu não tenho coragem de dar meu filho. Eu estou falando a verdade, gente. É? Então avalie para dar pelo um bandido. Então a dor é muito grande, gente. A dor é muito grande. Por isso que lá em Êxodo 6, capítulo, em Êxodo lá, quando Deus destruiu o ser humano, é porque a dor estava grande demais, gente. A dor estava grande. Nós nem pensamos, né? Em 5, né? Êxodo 5, né? Quando diz aqui, ó. Perdão, é 6. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. E como tinha se multiplicado. E agora? Deus limpou todo mundo. Deus resgatou da maldição, dos pecados, limpou tudo, das dores, enfermidades. E agora? Como é que está o coração do ser humano? Como é que está o coração do ser humano? Será que continua limpo? Será que continua sem ferida? Será que continua sem a mancha? Ou continua manchando cada vez mais? Começou a manchar. E agora tem uns que não tem mais jeito. Só Deus mesmo. Mas você acha que Deus vai fazer? Então ele diz aqui, né? Tinha se multiplicado na terra e que era continuamente, ou seja, não parava de crescer, né? A maldade. Mau desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Pesou porque ele fez o homem, ou pesou porque o homem se multiplicava a maldade? Então o povo de Deus, Deus está falando conosco. O Senhor Jesus está próximo. Faz muitos anos que vem dizendo o Senhor está próximo. Pois é. Para você pode ser hoje que ele volte. E não há mais oportunidade. Cuidado. Deus tem voltado já para muita gente. O Senhor Jesus tem voltado já para muita gente. Não vá pensar que ele morreu. Ele ainda tem a opção de ser salvo lá onde ele está. Se ele morreu cabrito, ele já está no inferno. O caminho dele é esse. Não há mais. Ele vai ser julgado, mas só vai, ó. A sua porta é aquela. A sua porteira é aquela. Porque de cabrito não é porta. De cabrito é porteira. Infelizmente é essa que eu conheço lá no norte. A gente abria a porteira das cabras, dos cabritos. É porteira, não é porta não. E o Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Então se ele é a porta, então escolha a porta para você entrar. Bom, a palavra é essa que Deus colocou no meu coração. Eu espero que todos venham entender o que Deus falou e venham guardar no coração. E venha guardar. Nós não precisamos só ouvir. Não. Em Tiago Deus diz: aquele que ouve e guarda. E guarda. Guarda. É quando você tem algo, tem ela sempre. Você nunca esquece.
eu me lembro, eu tenho algo guardado que Deus fez comigo. Vários. Mas tem uma que eu não esqueço. Isso é um testemunho. Eu era gago que eu não conseguia falar. Um milagre. Segundo, eu trabalhava de construção e cortava ferro. Na época que eu trabalhava cortando ferro, não tinha essa proteção que tem agora. Uma máscara, aquele coisa do ouvido, o óculos, não. E eu fui fazer um exame e meu coração estava da cor deste boné aqui, ó. Não é dessa coisinha amarela não, da cor desse boné aqui, dessa parte preta. Meu pulmão, coração, tudo ali estava destruído, diz o médico. Tirou até o raio-x, né, que chama. Mostrou e eu comecei a ficar com medo. Eu caminhava, me sentia cansado, mas não, jamais pensaria que era isso. E quando ele me falou, me assustou, que só Deus. E uma noite eu estava dormindo, Deus falou: você sabia que eu faço tudo novo se você quiser? Isso depende de nós, gente. Depende de nós. Ele está pronto para fazer qualquer coisa. Só depende de nós. Quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, Ele faz. Como Ele diz, Ele faz rio nos montes, nos altos. Então, e Ele me deu um coração novo. Dentre aí, mais ou menos aí de um ano e... Ele fez na nova. Mas eu fui perceber, um ano e pouco, eu fui fazer um raio-x novo, fui fazer um exame, e o médico me falou que meu coração estava igual de uma criança. Igual de uma criança. E pulmão e tudo, desse dia pra cá, eu nunca lembrei disso. Tem dia que eu choro, às vezes... Meu filho vê eu chorando. Meu filho tem 6 anos. Né? Quando tem aí Ombreiro Carlos Miguel, Miguel é meu filho, tá? Não é meu nome que é Carlos Miguel. Não, Miguel é meu filho. Então, às vezes ele me vê eu chorando. Eu lembro dos prodígios, dos milagres que Deus fez na minha vida. E que é incomparável. Ou seja, o que o homem não faz nada, gente. E quando o homem faz, é Deus ali na mão do homem. É Deus na vida do homem. Tá? O homem não faz nada. Mas eu choro, às vezes eu choro e ele pergunta: por que está chorando, papai? E eu vou explicar para ele. Ele fala, tem vezes que ele fala: o seu coração não presta? Eu falei: agora presta. Agora presta. Né? Mas antes não prestava. Então você vê, gente. Então Deus é maravilhoso, gente. Vamos botar, vamos fazer de tudo, gente. Para se entregar. Né? É pesado, gente. Não é fácil. Mas no mundo é fácil? É claro que não. No mundo não é fácil e você perde mais a salvação. Né? E com Deus tem luta, mas você chega lá. Você chega lá. E no mundo você não chega não. Né? É como diz, cabrito, você vira cabrito. E cabrito Deus não conhece. Ele fala mesmo, bote. Ele fala, não conhece. Então o povo de Deus é né? Este milagre que eu estou contando, esse testemunho, né? Para a glória de Deus, Ele me fez isso. Né? Só Ele mesmo. Eu nem sei o que eu falei, nem sei. Eu sei que Ele me deu de... Jesus, só Deus mesmo, gente. Só Deus. E falar, às vezes eu falo que às vezes até esqueço que tem que parar. Tá? Quem não falava. Então este milagre eu nunca esqueço. Então, gente, é esta pregação, a palavra de Deus. E for orar, sentir no coração de orar para pedir a Deus misericórdia
por aqueles que estão precisando de misericórdia, por aqueles que estão precisando de um milagre, por aqueles que estão precisando se converter. Eu vou pedir misericórdia a Deus. Só Ele. Só Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença, Deus, na Tua presença, eu humilho-me e peço misericórdia ao Senhor. Não pela minha vida também, mas eu quero pedir pela vida do Teu povo, Pai. Eu sei que tem muita gente doente e que não passa despercebido dos Teus olhos. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. O Senhor sabe quem precisa, quem não precisa. E o homem sempre precisa do Senhor. O Senhor sabe quem está precisando de um milagre, de um emprego. O Senhor sabe quem está precisando, Pai, de saúde. O Senhor sabe quem está precisando se converter. O Senhor sabe quem é convertido, quem é crente, quem está zombando da Tua palavra. O Senhor sabe tudo isso. Oh, Pai, tem misericórdia. Mas peço humildemente, Pai. Sei que eu não sou nada. Sou pequeno, miserável, pobre, nu. Mas o Senhor, eu sei que sempre me ouve, Pai. Por isso estou aqui pedindo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Alcança aquele que está precisando, Pai, de um milagre, de uma porta aberta. Aquele que está precisando, Senhor, de uma porta de justiça. Aqueles que estão precisando da Tua justiça, Senhor. Aquele que está precisando, Senhor, se levantar, Pai, levante. Daqueles que estão precisando, Senhor, de uma cura, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Senhor, daquele que está precisando de um coração limpo, de um coração purificado, Senhor. Senhor, não há outro Deus além de Ti. Somente o Senhor purifica no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, no sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que Teu povo será purificado, será limpo. Senhor, faça, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu jamais vou mandar, Senhor, eu apenas estou te pedindo, em nome de Jesus Cristo, tem compaixão deste povo. Senhor, eu te peço, alcança o Teu povo, Pai. Abraça o Teu povo, Senhor. Senhor, tem muita gente que não tem mais força para orar, que não tem mais força, Senhor, para se levantar, para falar contigo, para te ouvir. Tem gente que está tão sujo, Pai, que não consegue, de tão vergonha que está. Senhor, tem misericórdia, Pai, do Teu povo. Aquele profeta que Te obedecia, que agora está longe de Ti, Pai. Pai, limpa ele, purifica, leva para Teus braços de novo, para debaixo das Tuas asas, Senhor. Tem compaixão, Senhor. Perdoa o pecado do Teu povo, Pai. Eu até tenho pedido que o Senhor cubra o Teu rosto para não ver o pecado do Teu povo, porque senão nós seremos consumidos pela Tua ira, porque é muitos pecados, Pai. E o Senhor disse, o que separa nós de Ti é o pecado, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, desta nação. Tem misericórdia, meu Pai, daquele estado de Brasília, de todos os estados, mas principalmente do estado de Brasília, Pai. Leva a Tua verdade e apresenta aqueles que estão na mentira, Pai. Porque eu sei que a Tua verdade é mais alta, é mais forte, é a que prevalece, Senhor. O Senhor mostrou isto para aquele moço que o Eliseu te pediu.
Que o Senhor mostrasse a ele a verdade, e o Senhor mostrou. E dali para frente ele acatou e nunca deixou mais, com certeza, Pai. Pois mostre também, meu Pai, a tua verdade para o ministro, presidente, governador, deputados estaduais, deputados federais, senadores, Pai. Ali as pessoas que trabalham para a polícia federais, polícia militar, polícia civis, GCM, Pai. Leve a tua verdade, Pai. Leve a tua presença para teu povo, Pai. Meu Deus, eu oro pelas polícias, todas as polícias, Pai. GCM, bombeiros, seguranças, vigilantes, controlador de acesso, Pai. Faxineiros, todos, Pai. Que a tua presença, Pai, chegue a cada um deles, Pai. E que eles tenham consciência que a tua presença é a que prevalece, é a que conserta o povo, é a que conserta o coração, é a que conserta a casa, que é para o teu espírito, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Cura o teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço. Senhor, aquelas crianças que foram atingidas, Pai, lá no Espírito Santo, que o Senhor consola, Pai, que o Senhor cura, Pai, aquelas pessoas, Pai, consola aquelas mães daquelas crianças que foram atingidas pelo desastre, Pai. Só o Senhor mesmo, Pai, só o Senhor para consolar. Palavra de homem não consola, Pai, só a tua palavra, Pai. Pois que chegue a tua palavra na família daquelas crianças, Pai. Os pais, os irmãos. Oh, aleluia, aleluia. Tem misericórdia, Pai. Meu Pai, desde já eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor tem revelado, que o Senhor tem colocado, para que nós venhamos ouvir a tua palavra. Oh, aleluia, aleluia, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pelo Senhor falar conosco. Que o Senhor tenha nós em tuas mãos, Pai. Tenha a Viviane e o filho dela, Pai, Isaac. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia desta criança, Senhor. Que o Senhor, Pai, dê ali, Senhor, a bênção, que é a saúde desta criança. Em nome de Jesus. O Senhor não dá a cura por metade, não, Senhor. O Senhor faz o milagre completo. O Senhor fez na vida da menina de Jairo, fez na vida de Lázaro, fez na vida do filho da viúva de Naim. Oh, aleluia, aleluia. Que assim seja feito na vida de Isaac, filho da Viviane, Pai. E da filha também, meu Deus, do presbítero Elcio, Pai. Que o Senhor, Pai, cura a filha dele, Senhor. Toca com teu poder, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Que assim seja, ao querer e ao realizar de Deus na vida do teu povo, na vida dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica na paz. Deus abençoe. Aí a Viviane e o seu Manuel e a ombreira Marlene. Em nome de Jesus.